capítulo 7. Gênesis capítulo 7, vou ler do versículo 1 ao versículo 10, para a glória e honra do Senhor. Estamos em este ano hechos do Espírito Santo de Deus, e como Deus opera, como o Espírito Santo de Deus opera em nossas vidas, a importância da evangelização, a importância de estarmos llenos do Espírito Santo, para a glória e honra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor em Gênesis, quando falamos a respeito de Noé, a respeito do que Deus hizo com Noé. Diz assim: dijo luego Jehová a Noé: entra tu e toda tu casa em la arca, porque a ti he visto junto delante de mim em esta generação. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, machos e su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para que conservar vida la espécie sobre la faz de la tierra. Porque passados aún 7 dias, yo haré llover sobre la tierra, 40 dias y 40 noches. E rairé sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que es. E isso Noé, conforme a todo o que lhe mandou Jeová. Era Noé de 600 anos, quando o dilúvio de las águas vino sobre a terra. E por causa de las águas del dilúvio, entrou Noé na arca, e com ele seus hijos, sua mulher, as mulheres de seus hijos, de los animales limpios e de los animales que não eram limpios, de las aves e de todo lo que se arrastra sobre a terra. De 12 em 12 entraram com Noé em arca, macho e hembra, como mandou Deus a Noé. E sucedeu que ao 7º dia as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Glórias a Deus. Padre Santo, te damos graças, ó Senhor Deus, por a palavra, Senhor, que Tu queres trabalhar em nossas vidas. Graças, Padre Santo, por tratar de mim, Senhor Deus, primeiramente. E que agora, Senhor Deus, esta palavra chegue com poder, ó Deus, com unção, direcionado por Ti sobre nossas vidas, Senhor. Chega a cada necessitado, Padre Santo. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero diminuir, eu quero me quedar muito pequeno, ó Senhor, para que Tu palavra, Senhor Deus, chegue. Que não tenha interferência humana, ó Padre Santo. E que podamos estar atentos, Senhor, àquilo que Tu tens para cada um de nós outros. Para que podamos aprender, podamos nos alimentar, podamos estar preparados, conforme Tu vontade. Te damos graças, ó Senhor Deus, por todo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém. Glórias a Deus, aleluia. Manhã de bendição, na manhã tremenda, não? Vemos aí já Deus operando, logo por la manhã. Deus é tremendo na maneira como opera na vida do crente. Não? Muito bem, vamos aqui a entender um pouco aquele contexto, entender aquilo que passa aqui neste capítulo 7, que vai do versículo 1 ao versículo 10, no que estamos falando. Estamos aqui falando de Noé, muito conhecidos de los creyentes, muito conhecidos quando estudamos, quando leemos as escrituras, podemos ver aqui um homem de fé. E a palavra que mais me toca aqui para falar com os irmãos é do capítulo 7, de versículo 5, que diz assim: e isso não é conforme a todo o que lhe mandou Jeová. Todo. Isso é algo interessante entender primeiramente este todo, para poder dar entendimento a todo isso o que passou com Noé. Aqui a palavra está dizendo, isso não é conforme a todo o que lhe mandou Jeová. Um homem normal, não estamos falando de um superman, de um super-homem, estamos falando de um homem normal, um homem que tinha ali sua família, pero um homem que era temente ao Senhor, um homem que respeitava ao Senhor, e naquelas épocas difíceis em que toda a humanidade estava perdida. Homens, mulheres, estavam todos ali fazendo coisas malas, coisas que desagradavam a Deus, e Deus já não aguentava mais aquela situação. E Deus já queria pôr fim
a toda esta criação dele, homens e mulheres. Mas Deus viu um homem ali que caminhava por fé, um homem que estava ali disposto a ser a vontade do Senhor. E uma coisa te pergunto: o que é que haria se Deus te pedira para ser algo hoje? Se Deus dissesse para ti: mira, estou te ponendo hoje na missão. Estou ponendo na missão que muitos não vão entender. Tus vecinos não vão entender. O pastor não vai entender. Os hermanos não vão entender. Pero eu sou o Deus, eu sou o Jeová que estou falando contigo. Eu sou este Deus que estou falando contigo. E quero que haga, para que o reino de Deus se estabeleça na terra. Que é o que haríamos? Foi o que passou com Noé. Foi justamente isto o que passou com Noé. E é o mais difícil, porque era uma época que era mais difícil ter este entendimento. Noé foi da terceira geração, ali, da 10ª geração de Adão. Então, aí a humanidade estava ali se formando, mas já estavam todos caminhando para o pecado. E Noé ali estava na presença do Senhor. Por mais que devia ter suas limitações, porque era um homem, por mais que podia sofrer influências por causa de toda uma sociedade que vivia ali, Noé estava disposto a ser a vontade do Senhor. E dizia: e isso não é conforme a todo o que lhe mandou Jeová. Todo. Hoje aún podemos ter um apoio da igreja. Lo que sempre digo: se tu vai para um país, vá buscar uma igreja evangélica. Melhor apoio que tem é uma igreja. Por lo menos estarão orando por ti, estarão te ajudando. Se há profetas ali, vai se levantar profeta para te ajudar em direção, vai te confirmar todo o que Deus está dizendo. Ou seja, tu vai ter uma direção para estar e vai estar seguro naquela terra, porque tu não vai estar solo. Mas aqui Noé estava solo, tinha que confiar só em el Senhor. E nós temos algo mais, porque nós somos direcionados por el Espírito Santo de Deus. E sabemos quando há comunhão daquilo que estamos dizendo, porque o Espírito de Deus é uno, e aquela pessoa que vai falar contigo, que vai profetizar, ou que vai se levantar para trazer uma palavra para ti, vai estar em concordância com aquilo que tu crees, naquilo que tu tens certeza daquilo que Deus faz em tu vida. E isso é importante. Então sabemos que não estamos solos, mas naquela época Noé se sentia solo. Não tinha apoio. Não tinha quem recorrer, não tinha quem buscar, não tinha um vizinho para poder orar, dizer juntos ali, vamos falar com Deus, vamos ver o que Deus tem aí, me ajuda, porque Deus está ponendo uma missão em mim. Não tinha. E seu trabalho era falar. Deus está furioso. Deus não está contente com a humanidade. Deus não está contente com aquilo que tu estás fazendo. Deus não está contente com o que está acontecendo aqui na terra. Pero Deus está dizendo que vai exterminar, vai acabar com a humanidade. Oh, irmão, oh, minha irmã, se levanta, se posiciona, se vuelve ao Senhor, vuelve à presença do Senhor. Vamos ser como nosso antepassado, vamos buscar estar na presença do Senhor. Vamos ser como minha abuela Matusalém, vamos estar ali na presença do Senhor. Vamos ser aquilo que agrada ao Senhor. Vamos estar unidos para a glória e honra del Senhor. Pero as pessoas não queriam escuchar, as pessoas não estavam dispostas a hacer a vontade de Deus, não estavam dispostas a servir a este Senhor. Amados, isto não é diferente do dia de hoje. Mira a dificuldade que temos para llenar esta igreja. Não estou dizendo de santos, llenar de pecadores para poder escuchar a palavra. A dificuldade que temos de unir os irmãos com uma sola voz, um solo clamor, para poder evangelizar aquelas pessoas que entram por estas portas. Pessoas que não têm forças aqui neste bairro. Quantos me param aí fora? Já umas 2, 3 pessoas já me param aí fora, pedem oração, mas não são capazes de entrar.
Não, eu não vou entrar porque sou pecador. Já escutamos isso, eu e minha esposa. Não, pastor, eu não posso entrar na igreja porque sou pecador. Mas aqui é o lugar do pecador. Aqui é onde temos que estar para aprender. Aqui é onde temos que estar para nos liberar, deixar todo o mal, todas as maldições, todas aquilo que não é de Deus, para poder estar unidos e fortes em Cristo. Pero para isto é necessário ser como Noé. Obedecer a Deus. Quando muitas vezes, muitos vão estar contra aquilo que vamos fazer, amados. Não vão aceitar aquilo que queremos fazer, o que em servir ao Senhor, em buscar a presença do Senhor. Imagina-te, naquela situação, Noé construindo a arca, fazendo a construção, as pessoas passam por ali, miram, vê aquele homem construindo, que loucura! Como seria nós outros se estivéssemos ali naquela época de Noé? Como seria nós outros se mirávamos ali? Porque hoje em dia teremos uma grande vantagem. Porque o Espírito Santo sempre quer nos convencer do pecado, sempre quer trabalhar. Por isto, conseguimos aceitar Jesus Cristo. Porque se não era esta era em que estamos do Novo Testamento, de estarmos com o Espírito Santo, será que teríamos força como Noé teve forças de estar na presença de Deus? Será que seríamos tementes ao Senhor como Noé foi temente ao Senhor? Amados, estamos passando por dias difíceis. Estamos passando por dias muito complicados. Porque as pessoas não querem saber de Deus, as pessoas não querem saber da presença do Senhor, as pessoas não querem buscar a Deus. Quantos, se tu falar ali em tu trabalho, vão dizer que tu estás louco de ir para a igreja? Em pleno domingo por la manhã, vas sair de tu casa. Por que não vas jogar futebol? Por que não vas passear com a família? Vão dizer que está louco de estar ali, mas tu sabes que tu estás ali estabelecendo o reino de Deus aqui na terra. Tu sabes que tu tens um compromisso. Tu sabes que tu tens que obedecer a palavra. Tu sabes que tens que ter amor em tu vida, em amor a tu família, em amor aos hermanos da igreja. Por isso que tu vienes. E já falamos do amor, que o amor é obedecer. Ai, porque eu sinto amor. Nadie sente amor por outra pessoa assim. Sentimos porque o Espírito Santo toca. E sentimos porque temos que obedecer se queremos. Se somos filhos de Deus, temos que obedecer. E amor é obediência. Temos que obedecer, amar. E quando amamos, não é só o que estão aqui. Quando amamos, amamos todos. Amamos todos, amamos o próximo. Amamos aqueles que nos odeiam. Amamos aquelas pessoas que hablamos mal de nós outros. Mas temos que estar firmes. Porque este é nosso compromisso com o Senhor. Vemos aqui Noé juntando os animais, separando os animais, aves. Imagina-te aí, uma pessoa empieza a construir aqui em La Pau, empieza a construir aí uma arca. Vai levantando a arca e depois empieza a chegar os animais e vai separando por pareja aqueles que vão entrar, aquele que não. Imagina-te esta cena, imagina-te esta situação. É isto que o crente passa hoje. É esta a vida do crente. É caminhar na contramão, caminhar de la maneira contra o que está sendo o mundo. E é aí que temos vitória, amados. Aí que somos vitoriosos. Porque o que está passando com Noé já está refletindo o que ia passar hoje. O que passou com Noé, a representação é da venida de Cristo, da separação. Agora a pergunta que hago a vosotros é: estão construindo vuestras arcas? Vosotros estão construindo vuestras arcas? Aquilo que Deus está mandando a ser. Há obediência nisto? Há respeito? Há temor?
Quando Deus te chama para estudar a Bíblia, eres capaz de abrir a palavra e estudar a Bíblia. Ei, Deus te chamando para estudar, não para ler. Quando Deus te chama para ler, vai ler. Quando Deus te chama para estudar, vai estudar. Porque se Deus te chama para estudar a Bíblia, é porque há missão. Porque há obra. Não é só para te alimentar, para te fortalecer, é para te preparar. Para te preparar por aquilo que está por venir. E nós temos que estar preparados em obedecer ao Senhor aquilo que Ele está nos pedindo. O que é que te pede? Deus já te pediu para construir esta arca? O que é esta arca para ti? Que representa esta arca quando o crente estuda estas passagens aqui, falando de Noé, lo que é que o crente vê esta arca para si. Quando estudou a Bíblia, em escola bíblica, em tu casa, já parou para analisar que é esta arca? Que isto pode trazer de bueno para ti? Que cambios pode trazer esta arca para tu vida? Porque é fácil dizer, eu aceito Jesus. É fácil. Levanto a mão, aceito Jesus e já está. És mi Senhor e mi Salvador. Bueno, vamos a ver. Salvador, vale, agora vamos a ver se é tu Senhor. Vamos a ver se é tu Senhor. Porque Deus está pedindo algo aqui nesta manhã. Acuérdate que o que está passando com Noé é vitória. Pero para ter vitória hay que ter obediência. Querer vitória é obediência. Porque Deus não faz nada para trabalhar nosso orgulho. Ele vai fazer algo para a glória dele. A glória é dele. Todas as bendições que tu vas receber é para a glória do Senhor. E Ele quer fazer, mas há que obedecer. Deus quer fazer. Não sei o que está passando em tu vida, não sei qual é a situação que é, porque há gente que está em situação de desespero. Às vezes mira a pessoa, sorri, trata bem, mas a pessoa está em situação de desespero. E essas coisas só se o Espírito Santo mostra. Ele igual a um suicida. Não sabemos a pessoa que vai se suicidar. Não tem nem ideia, por quê? É alegre, conversa, sociável, está na vida normal, de repente quita sua vida. O que é isto? Como estamos nós na presença do Senhor? Temos fé para ver milagros hoje em dia? Porque na época de Jesus acontecia tantos milagros. E na época de Pedro, de Pablo, tantos milagros. Hoje, quando vamos ver uma dificuldade para conseguir ver milagros, que é que está faltando, amados? Que é que falta em nossas vidas para que esta bendição que Deus tem para ti venga a se cumprir? Pronto. Pronto. Porque há bendição que é daqui 1 ano, 2, 5, 10 anos. Há bendições que já deveria ter acontecido, mas não acontece porque falta algo de nós. Falta algo em nossas vidas. Deus sempre faz as coisas para nos ensinar, para nos repreender, para nos preparar, para poder ser exemplo para Ele. Vimos Noé aqui sendo exemplo, mostrando que estava disposto e disponível para o serviço do reino. Tanto que seu nome e sua história se quedou aqui eternizado na palavra de Deus, em Gênesis. Nós devemos estar preparados, amados. Sempre hablo que o livro de Hechos tuvo no início, pero o livro aún não terminou. Aún não terminou. Por quê? Porque estamos aún neste período, porque Hechos quando lo trata de la igreja, do trabalho da igreja, do progresso da igreja, da evangelização, do início, do crescimento da igreja. A igreja não parou de crescer. É o trabalho do Espírito Santo em Hechos. E o Espírito Santo continua trabalhando no dia de hoje.
Então, se este livro aún está aberto, está sendo escrito, ¿qué es lo que estamos haciendo para el reino de Dios? Para que la gloria de Dios se estabelezca aquí en la tierra. Sempre temos que ter isto em mente. Porque eu necessito de um piso, eu necessito de documentação, eu necessito. Está bem, que esse não é o problema. A questão é, tu necessitas para quem? Para ti ou para o reino de Deus? Queres vitória? Queres vitória em tu vida? Quem quer vitórias? Amém? Amém? Glória a Deus. Somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Essa é a palavra de Deus que diz. Então, se esse já está. Já é decreto em nossas vidas. Somos mais que vitoriosos. A questão é como lograr as bendições. Que é que temos que fazer para lograr as bendições? Obedecer, vamos obedecer. Temos que servir, vamos servir. Lo que vamos lograr é para o reino de Deus, então que seja para o reino de Deus. Porque Deus tem algo grande para ti. Deus tem bendição para ti. Amados, eu vou dizer uma coisa. Não podemos dizer, Deus vai ser isso essa semana, vai ser isto e aquela semana. Pero as bendições que tem preparado para ti para esta semana, estou dizendo do sobrenatural de Deus. Não estou dizendo de manos humanas, estou dizendo do sobrenatural de Deus. Aqueles que creem, aqueles que têm certeza que Deus pode operar um grande milagre, em nome de Jesus Cristo este milagre, porque é Ele que estará firmando este milagre. Estejam preparados por fé, com fé. Esteja preparado para receber estas bendições do Senhor, porque foi assim. Deus tinha o dia e a hora para bendecir Noé e toda a sua família com o dilúvio. São as bendições de Deus. Pastor, Deus vai me bendecir, sim. Pero os demais? Bueno, depende de cada um. Depende de cada um. Se tu vas estar em obediência ou não, se os demais vão estar em obediência ou não. De repente estamos predicando o evangelho, hablando de la palavra, e só uma pessoa de aqui consegue realmente obedecer ao Senhor como servo de Deus. E ser bendecido e estar preparado para esta grande missão que Deus tem. ¿Por quê? Porque escutou a palavra, recebeu a palavra, se alimentou daquela palavra. Da mesma maneira que nos alimentamos da comida material, se alimentou daquela palavra, buscou forças, entrou em comunhão, entrou ali em comunhão com o Espírito Santo, foi buscar direção do Espírito Santo e conseguiu ter uma grande vitória. E as vitórias de Deus? Como funcionam as vitórias, amados? Mira, Noé. Como funciona a vitória? Levantar as mangas e começar a trabalhar. Começar a trabalhar. Não é se quedar em casa, despertar por la manhã, Senhor Deus, onde está tu? Cadê minha vitória? Tu has dicho que ia me dar vitória hasta hoje. Não. Ei, levanta de la cama. Ei, de pé. Vamos a trabalhar, que é que Deus quer? Vamos a trabalhar, vamos a ser. Porque Deus quer me usar, porque vou abrir um restaurante, tenho uma empresa de eletricidade que vou abrir, vou ser fontaneiro, vou ter uma grande empresa. Vale, levanta, desperta, porque Deus vai te usar em esto, para poder predicar em las casas que tu vai entrar, que tu vai poder predicar para tus funcionários, para tus trabalhadores, vai poder prestar o serviço de reino dentro de tu próprio trabalho. Pero se mueve. Foi o que passou com Noé. Ei, de pé. Há crente que quer bendição e não desperta de la cama. Não, dá meio-dia e um está ali. Não sabe se se põe de pé ou não. E se queda triste porque Deus não bendeciou. Não é. Não é. Não é. Trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar. E não é hoje, continua a trabalhar. E não é amanhã, e continua a trabalhar. Hasta que a obra de Deus esteja lista. Porque quando chega a hora, amados, quando chega a hora da bendição, quando chega esta hora do dilúvio, temos que estar preparados. Este dilúvio tem muito a ver com a salvação. Todo isso o que passa Noé tem a ver com salvação. Noé e sua família representam a igreja de Cristo.
Noé e sua família representam a igreja de Cristo. Para poder ter vitória, tuvo que trabalhar. Para poder ter bendições, tuvo que trabalhar. Para poder depois ter uma terra, ter uma vida mais tranquila, tuvo que trabalhar. E é isto que nós devemos fazer, amados. Porque Deus tem algo grande e poderoso para tu vida. Deus está preparando algo para ti. Pero esteja preparado, empieza a trabalhar, empieza a ser, empieza a se mover, não se queda mais parado, desperta, levanta, se põe de pé, empieza a se mover, empieza a trabalhar, a fazer as coisas que Deus te pede, empieza a orar, a buscar, a clamar, a buscar intimidade com o Senhor, buscar relacionamento com o Senhor. Relacionamento. Nós queremos ter relacionamento com todos. Se miramos aí, quero ter um bom amigo que é advogado. Quero conhecer um bom amigo aí, ter um bom amigo que seja médico. Quero ter um bom amigo que seja construtor, que tenha uma grande empresa de construção, que há de todo ali, porque se passa algo em minha casa, tenho algo de confiança. Estamos sempre atrás de relacionamento. Pero quando hablamos com Deus, esse relacionamento, amados, tem que ser aún mais allá. Tem que ser algo poderoso, tem que ser algo tremendo, tem que ser algo de Deus, tem que ser algo poderoso em nossas vidas. Esteja atento, amados hermanos, a ser a vontade do Senhor. Esteja atento, amados hermanos, por tu salvação. Esteja preparado para fazer aquilo que Deus te pede aqui neste lugar. Deus quer te usar. Deus quer trabalhar em tu vida. Deus quer te llenar de poder e de unção. Que milagros aconteçam, quando acontecia com Pablo, com Pedro, quando acontecia com Silas, quando acontecia com Juan, os apóstolos. Milagros aconteçam em tu vida. Agora, há que estar determinado. Que és? Que tu haces quando está em tu casa? Aproveita para orar. Aproveita para buscar del Senhor. Aproveita para ter intimidade com o Senhor. Aproveita para se entregar ao Senhor. Buscar direção del Senhor. Deus vai fazer algo grande e poderoso, amados. Estejam preparados para a glória e honra do Senhor. Esteja preparado porque Deus vai ser algo poderoso em vossas vidas. Vemos aqui Noé, com temor, um homem que tinha comunicação com o Senhor. É interessante quando falamos de ter comunicação. Porque a comunicação com Deus não é o mesmo a comunicação que temos com os seres humanos, com as pessoas. Ter uma comunicação com Deus é muito mais allá. E temos que estar dispostos. Podemos passar o caminho da vitória, podemos passar a receita da vitória. Mas se não há comunhão, se não há uma comunicação verdadeira com o Senhor, nada do que vou apontar, nada do que vou dizer, nada do que vamos falar vai resolver. Porque há que ter comunicação. Há que deixar a carne, deixar as coisas humanas e se entregar ao Senhor. Buscar o sobrenatural de Deus. Se apresentar a Deus tal como tu és. Estar aberto para o Senhor. Há que haver uma comunicação. Há que haver uma entrega. Há que haver uma obediência. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: pero sem fé é impossível. Sem fé. Então, não podemos chegar em nossa casa e nos quedar buscando ao Senhor. Já falamos do poder da fé. A fé é tão poderosa que nos traz a salvação em Cristo.
Porque é o único passaporte que temos para entrar em reino de Deus. Essa fé. Se não há fé, pode buscar outra maneira, pode buscar estudos, pode buscar aí o que queira, não há maneira. Se não há fé para entregar-se a Cristo, não há salvação. E as bendições, os milagres, lo mesmo. Porque Pedro conseguia operar milagres, ali o Espírito Santo lo usava. O que é que vai passar com nós se o Espírito Santo te dizer assim? Põe a mão naquela pessoa e determina a sanidade. Está preparado? Estou dizendo isto porque quando aceitei Jesus Cristo, logo já fui bautizado no Espírito Santo. E bueno, quando aceitamos Jesus e somos bautizados no Espírito, há um processo em nossas vidas. Há um processo e muitas vezes Deus nos prueba para ver como estamos na presença do Senhor. Se realmente somos capazes de fazer aquilo que dizemos que estamos dispostos a fazer. Às vezes Deus nos para. Quantas vezes Deus já me parou em la calle para orar por alguém novo convertido, para poder profetizar por aquela pessoa, porque buscava, porque estava em oração, porque estava em entrega, porque estava em comunicação e queria aprender com o Senhor. Que chama ele primeiro amor. Como está o primeiro amor? Como estamos com Cristo, amados? Somos uma igreja, somos um pueblo, um solo pueblo, em Cristo Jesus. Deus quer te usar para levar o Evangelho, mesmo que vá contra toda a terra, toda a humanidade. Deus quer te usar como usou Noé. Deus quer que construa esta arca, que seja em tu casa, que seja em tu trabalho, que seja dentro desta igreja. Construa a tua arca. Construa a tua arca. Esteja preparado para tu ministério. Esteja preparado para levar o Evangelho. Nós somos cartas vivas do Evangelho de Cristo. Não podemos negar a Jesus. Temos que levar a palavra. O crente é sim, sim, não, não. Temos que levar a palavra a todos aqueles que necessitam. Ei, vai chegar o dilúvio. Vai chegar o dilúvio. Vai venir problemas para ti. Pero há uma salvação. Estou construindo na arca. Há uma salvação. Há um Jesus, um Cristo que morreu na cruz del Calvário que pode salvar a tua vida. Que salvou minha vida e está salvando a ti. Venga para a arca. Venga para estar com nós. Venga para ter a salvação. Venga aprender na igreja, venga aprender a palavra, venga se fortalecer, venga ter vitórias em tu vida. Deus quer fazer algo, amados. Deus quer fazer algo poderoso em vossas vidas. Deus quer romper cadenas. Sabe, aqueles impedimentos que tu ora e não consegue. Deus quer romper com todo isso e te dar a vitória. Esteja preparado para esta grande vitória. Esteja preparado para esta grande vitória. Muitos não vão entender esta vitória que tu tendrás. Muitos não vão entender. Hasta creyentes vão mirar e dizer assim: como pode aquela pessoa conseguir aquela bendição? A questão é que estou escutando a palavra, viu a história de Noé e está seguindo a história de Noé. E tu estás fazendo o mesmo. E as bendições estão chegando para ti, para toda a tua família. O inimigo não vai entrar mais. Determina dentro de tu casa a tua vitória. Determina dentro de tu casa as bendições. Não aceite mais o mal dentro de tu casa. Rechaza toda a obra do inimigo. Rechaza toda a obra maligna. Decreta bendições dentro de tu casa. Haga imposição de manos dentro de tu casa. Ore por tus hijos. Ore em sua cama, onde ele vai ali dormir. Ore ali naquela cama.
Ore naquela comida que tu estás fazendo. Tenha o costume de orar dentro de tu casa antes de comer. De exemplo para a família. Construya a arca. Construya a arca dentro de tu casa. Prepare o caminho para todos os tuyos. Prepare o caminho para os vecinos. Prepare o caminho para as pessoas de tu barrio. Construya esta arca. Põe todos aqueles que estão dispostos. Predica a palavra, ensina a palavra. Vosotros conhecem a palavra. Me encanta, uma das coisas que me encantou quando aceitei Jesus é porque todos os crentes já são doutores em Cristo Jesus, já são doutores na palavra, em conhecer, porque estudam, leem a Bíblia, conhecem. Eu me quedava admirado de ver os conhecimentos que os irmãos tinham e têm da Bíblia. Então, se vosotros têm, pode chegar, predicar a palavra dentro de tu casa. Não tenhas medo. Não tenhas medo, não tenha vergonha, não se quede tímido dentro de tu casa. Abra a boca, predica a palavra, glorifique o nome do Senhor. Ponga músicas de alabança dentro de tu casa. Glorifica ao Senhor dentro de tu casa. Ore por tus filhos, tu esposo ou esposa. Ore, declare bendição, construya a arca dentro de tu casa. Não passe mais, amados, dificuldades. Não passe mais sofrimento dentro de tu própria casa. Chega. A luta não é contra tu marido, a luta não é contra tus filhos. A luta não é contra a esposa. A luta é contra Satanás e suas hostes malignas. Aprendam a poner esto nas mãos do Senhor. Aprendam a confiar. Porque é isto que Deus nos ensina. É isto que Davi sempre escreveu, sempre as vitórias de Davi, porque Davi, tão pecador, conseguia ter tantas vitórias e vitórias e vitórias e vitórias e vitórias, porque ponia todo na mão do Senhor. Reconhecia que era um pecador. Senhor Deus, eu sei que sou pecador, eu sei que não mereço, Senhor. Oh Senhor Deus, pero Tu és aquele que me dá a vitória. Oh Senhor Deus, Tu és aquele que me cubre, que me protege e me dá a vitória. Oh Senhor Deus poderoso. Amados, amém. Quando aprendemos isto, quando aprendemos estas claves que tem na Bíblia, amados, nossa vida cambia, nossa família cambia. Oh, todo em nossa casa empieza a cambiar, todo em nossa casa empieza a ter vitória. Até aquela pessoa vecino que entra ali, que está acostumado a ver aquela casa pesada, aquele mal-estar, quando entra ali parece que está flotando dentro de tua própria casa, de tanta bendição que há. Pero há que construir a arca. Há que construir a arca. Há que estar preparado. Porque a salvação não é só para ti, a salvação é para tu família também. Tu não vas solo. Mi testemunho é que quando antes de aceitar Jesus Cristo, minha hija tinha que ser bautizada. Minha esposa já estava nas mãos do Senhor, já tinha aceitado Jesus Cristo. Minha hija já estava ali com 11 anos, já estava na presença do Senhor. Com 12 anos, disse, bueno, eu só vou ser bautizada. Não, porque ele pastor perguntou, vamos para o batismo, não está com 12 anos, tá? Não, só vou ser bautizada junto com meu padre. Vou esperá-lo. Eu tenho certeza que Deus vai salvá-lo pronto, meu padre. Tenho certeza da salvação de meu padre. Isto, minha hija, vosotros conhecem, missionária Indira. Vosotros conhecem, estará aqui em julho com nós. Junho, julho e agosto. Vosotros conhecem. A maioria conhece. E assim foi. E assim foi. Por quê? Estava em obediência. Porque conhecia com 12 anos, já sabia o poder da palavra em Cristo Jesus. E determinou a vitória para a minha vida. Determinou a vitória para que eu pudesse estar sendo batismo nas águas junto com ela. E assim foi. Ela com 12 anos, 13 anos, e eu ali com ela, sendo bautizados os dois juntos. Para a glória e honra do Senhor.
Deus está te dando uma vitória, amados. Deus está passando algo para ti esta manhã. Deus está te dando esta vitória. Não se sinta mais um fracassado, não se sinta mais pequeno, porque Deus está operando em tu vida. Deus está derramando dele poder em tu vida. Chega em tu casa hoje, amados. Escuta o que Deus está mandando dizer. Chega em tu casa hoje. A hora que tu abrir aquela porta, determina. Hoje estou construindo a arca. Hoje empiezo a construir a arca. E nesta arca estará toda minha família. Determina, toda minha família estará nesta arca. Para a glória e honra do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Que Deus pueda continuar trabalhando em nossas vidas. Senhor Deus, Padre Santo, Deus de poder. Entreguei, Senhor Deus, tu palavra. Ó Deus, conforme, Senhor.